Romanos, capítulo 3, verso 21 a 28. Hoje, sola fide, ou somente a fé é suficiente. Romanos 3, 21 a 28. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos, preste atenção, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Vou ler de novo esse último verso. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Vamos orar de novo? Senhor, eis aqui a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito continue a falar conosco através dessa reflexão. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer 3 colocações e você precisa entender bem elas para você entender onde eu vou chegar, ok? Primeiro, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui que ele escreveu, o contexto era o seguinte: o povo judeu era cheio de ritual, eram muitos os rituais, para perdão para isso, perdão para aquilo, tinha que fazer um ritual, tinha que lavar, tinha que tomar não sei quantos banhos, era cheio de ritual o negócio. Havia leis. Quem já leu Deuteronômio, Números, Levítico? Pelo menos um pedaço. Levanta a mão, só para eu ter uma. Todo mundo. É até difícil de entender algumas partes, porque parece que está falando da mesma coisa, mas se você prestar bastante atenção, você vai perceber que estamos falando de uma coisa mais ou menos diferente. Eram muitas leis. O intuito dessas leis era fazer com que as pessoas andassem na linha. Qual é o intuito de uma lei? Estabelecer limites para que as pessoas andem corretamente. Por isso existe uma lei. Na época do Antigo Testamento era assim que funcionava. Nós pecamos, o ser humano pecou, a humanidade pecou, então fomos separados de Deus, expulsos do jardim, do paraíso, e a lei era uma forma de manter o ser humano na linha, mas a lei não funcionava, ela era incompleta, porque dependia da dedicação do ser humano. Então o apóstolo Paulo escreveu esse texto aqui. Ponto. Reforma protestante do século XVI. A igreja e o Estado eram praticamente a mesma coisa. Era praticamente a mesma coisa. 1517, pouco antes disso. A igreja e o seu principal líder, eles mandavam e desmandavam. Reis, governantes tinham medo, porque o domínio institucional da religião era poderoso demais. E esse poder era tão grande que eles administravam o serviço religioso. E então a religião naquela época passou a ser um negócio.
um negócio. E começou-se então a vender o pedacinho no céu, começou-se a vender perdão, começou a se fazer negociatas de terrenos aqui mesmo, nesse plano, não no espiritual. Era um comércio. E um homem chamado Martinho Lutero vivia dentro desses rituais, ele era um monge. E os seus biógrafos ou os pesquisadores que pesquisaram sobre a vida de Martinho Lutero contam que ele vivia transtornado, era um homem que vivia aterrorizado. Há histórias de que ele tinha brigas, ele saía no braço com o demônio no seu quarto, se autoflagelava. Tamanho era o seu desespero, o seu pânico, porque ele se sentia culpado. Ele fazia, e quanto mais ele fazia coisas, mais ele se sentia culpado, porque cada vez mais ele percebia que ele era incompetente, incapaz de conseguir merecer o sacrifício de Jesus. Até que um dia ele resolveu procurar a resposta nas Escrituras e Deus falou com ele. Essa é a segunda. A terceira, hoje. É que você não é pastor, você não é pastora, senão você ia ouvir cada piada. Essas semanas para trás, uma pessoa, quando me perguntou o que eu fazia da vida, que eu falei que era pastor, eu respondi, sou pastor. O que eu já pensei que a pessoa ia perguntar de novo? Mas você trabalha ou só é pastor? Mas ela não falou isso. Eu fiquei até surpreso, fiquei mais surpreso ainda. Sabe qual foi a resposta? O que a pessoa... A resposta não, a reação da pessoa. Bom negócio esse, hein? Sei lá, depende. Falaram, bom, pelo menos falou para mim, falou na cara, né? Não falou para os outros. Mas religião está misturado com fé. E nessas três histórias que eu contei para vocês, tanto no tempo do apóstolo Paulo, no tempo da reforma e coisas que acontecem hoje, a religião está relacionada à fé. E é sobre a fé que eu quero falar hoje com você, a partir deste texto. Neste texto tem uma palavra que é fundamental para a gente entender fé. Que é essa palavra aqui, ó. Justificação. Não tem como nós entendermos fé do ponto de vista cristão sem nós entendermos o que é justificação. Verso 21 a 24 diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O texto nos diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados, privados da glória de Deus. Não adianta orar. Se o texto parasse aqui, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não teria razão de estarmos aqui juntos. Não haveria o porquê estar. O que eu ia estar falando com você aqui? Não ia estar falando nada. Não ia adiantar orarmos, intercedermos uns pelos outros, não ia adiantar nada. Porque o pecado gerou separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Mas o texto continua e há uma expressão que é fundamental, que é a expressão justificados. Justificados. O termo justificado, ela é uma expressão que eu acho que é muito legal, porque é um termo jurídico da antiguidade. Só os juristas
gregos que usavam essa expressão quando eles queriam debater os direitos que as pessoas deveriam ter ou não ter. E nada mais é do que a uma pessoa que de fato é culpada receber o perdão através do pagamento dessa dívida, dessa culpa. Isso é uma justificação. Por exemplo, quando você falta na escola, falta na faculdade ou falta no trabalho, faltou, não é? Mas se eu levar o atestado, anula a falta? Não, você justifica. Mas não anula. Faltou, acabou. Não tem como voltar no tempo. Falta é falta. Você tem uma justificativa. E é isso que o texto está dizendo, é isso que o texto está trazendo para nós. Que Jesus Cristo é a nossa justificativa. Nós estamos e somos culpados diante de Deus, diante dos outros e diante de qualquer um. Somos culpados e ponto final. A grande diferença é que nós temos uma justificativa. Quem nos justifica? E o texto é esse. A expressão é essa. Justificado. Quem que me dá a justificação é Jesus. E tem um pastor norte-americano chamado Tim Keller. Se você tiver a oportunidade de assistir alguns vídeos dele no YouTube, tem vários, tem mensagens assim abençoadíssimas, muito profundas. E uma das coisas, Tim Keller, com 2 L's no Keller, ele, explicando esse texto, ele diz o seguinte, é mais ou menos assim: você vai entrar, você está se preparando para entrar numa festa, ou num show, ou numa apresentação, algo que você gostaria muito de ir, para um lugar que você gostaria muito de ir. Pensa aí num show que você gostaria de assistir. Pensa aí num cantor que você gostaria de ver ao vivo. Assim. Eu tenho o sonho de assistir uma apresentação do Djavan. Não sei se é bom, mas deve ser, né? Deve ser. O que você gostaria de... Algo cultural, uma apresentação qualquer, algo que você queira muito assistir. Aí você se prepara, você cria uma expectativa. Com criança é assim também, né? Cria aquela expectativa. Você não pode falar para a criança que daqui a um mês você vai no circo, porque um mês é amanhã. E nós somos assim, a gente vai criando essa expectativa e vai ser muito legal, vai ser muito bom. E aí você está na fila para entrar no lugar, aquela expectativa, você está ouvindo o som, o pessoal está passando o som, ou seja um teatro, alguma coisa, algum filme, não sei, mas algo que você queira muito ir, ou uma viagem que você gostaria de fazer, que é entrar em um determinado país, está chegando a sua vez, ali entrar na imigração para mostrar o seu passaporte, você está ali esperando para entrar. Chegou a sua vez, pá, fechou. Não, mas peraí, eu vou entrar. Não vai entrar não. Não, mas eu quero entrar. Você pode querer o quanto você quiser, você não vai entrar. Mas por que eu não vou entrar? Porque você é culpado. Mas eu quero entrar, eu quero muito entrar. Eu faço o que for preciso para entrar. Não adianta, não há o que você possa fazer, não há o que você faça, você não vai entrar. Aí Jesus está passando, e Jesus é o dono desse negócio aí. E Jesus olha para o porteiro e fala assim: pode deixar esse aí entrar. Jesus te dá o ingresso na mão, Ele te dá o ticket, Ele te dá a entrada, Ele te dá o passaporte. Isso é justificação. Isto é justificação. E o texto mesmo diz: numa situação como essa, onde está a vanglória? Alguém aqui pode se gloriar de ser bom demais, que mereça a salvação? Não, ninguém pode fazer isso. E Martinho Lutero, se deparando com esse texto, ele pensou e viu e disse: espera aí, pelas minhas forças não é, nunca foi, nunca vai ser possível. Há um detalhe interessante nesse texto, que o texto não diz que nós somos perdoados. O
Todos pecaram e estão destituídos. Mas o texto não diz que nós somos perdoados. Já parou para pensar nisso? Porque há uma diferença entre perdão e justificação. Perdão é pesado, é melancólico. Jesus, quando perdoava alguém, o que ele dizia? Seus pecados estão perdoados. E aí o que ele dizia? Vá e não peques mais. Vai. Me perdoa? Perdoo, vai. Tá bom, vai. Perdão e vai está quase que a mesma coisa ali. Mas o texto é justificação, é algo positivo, é leve. E ao contrário de mandar sair ou de mandar ir, é o texto que convida para vir. A justificação nos convida. Ela não nos libera, não nos empurra para fora. Não, entende a diferença entre pecado, entre perdão? Somos perdoados por Jesus? Somos. Mas o texto aqui, especificamente, está usando essa expressão, justificação, que é um convite. É uma palavra leve, amistosa. Somos convidados, justificados, chamados, mediante a fé. Mediante a fé. Verso 28, capítulo 3. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Fé, presta atenção, não é sinônimo de abracadabra. Tem gente que pensa que fé é palavra mágica. Tinha uma outra palavrinha mágica que o desenho animado também falava, qual que era mesmo? Sim, sim, salabim. Não é. Presta atenção nessa é uma afirmação categórica que eu vou fazer para você agora. Fé não é um tipo de simpatia. Não é. Fé não é mandinga. Fé não é pensamento positivo. Não adianta fazer força para ter fé. Não adianta. Pode fazer força que você quiser. Vai acontecer outras coisas, mas fé não vai aumentar. Não vai. Porque fé não é isso. Fé não tem nada a ver com isso. E às vezes preste atenção, às vezes nós estamos orando com fé, mas as nossas motivações, a motivação do nosso coração não é daquelas coisas, sabe? Às vezes nós oramos por desespero. Nossa, pastor, eu estava tão desesperado que eu até orei. Então, peraí. Nossa, eu estava com tanto medo, mas tanto medo naquele dia que eu ouvi um barulho, que aí eu comecei até a orar, a clamar, porque eu estava com tanto medo. Sua motivação é o medo e não a fé. Nossa, a gente estava com uma necessidade tão grande, nós oramos. Aqui na igreja a gente estava com uma situação tão difícil, estamos ainda, mas estava tão agudo que a gente orava. O que levou a gente a orar foi o quê? A necessidade. Não a fé, mas a necessidade. Há quem ore por ganância. Também. Senhor, aquele iPhone X que eu quero. Eu não quero não, mas tem gente que ora para ter um iPhone de última geração. Às vezes eu me pergunto se Deus ouve. Quer dizer, ouve porque Ele ouve todas as coisas, mas se entende? Isso não é fé. Não é fé. Eu quero caminhar agora por uma conclusão, meus irmãos, muito honesta. Quero que você pense sobre essa dupla aí.
Tá certo que agora eu até sugestionei você, mas o que é o contrário de fé? Qual é o oposto de fé? Se eu não tivesse colocado, projetado... Aliás, eu até tinha marcado aqui para não projetar antes de fazer a pergunta, mas agora já foi. Qual é o contrário de fé? Qual o oposto de fé? Alguém pode dizer que é dúvida, alguém pode dizer que é descrença, alguém pode dizer que é dureza de coração, mas isso tudo está certo se você for praticante daquela religião que só quer usar a fé para conseguir alguma coisa. Dúvida. Olha aqui para mim. Vou falar uma coisa para você de todo o meu coração, com toda a paz, sem medo de ser julgado por você. Eu tenho dúvidas. Tem dia que eu tenho dúvida. Tem dia que não me resta opção senão botar os joelhos no chão e clamar pela misericórdia de Deus. Eu já tive mais dúvidas ainda. Antes de cursar teologia, então, só Jesus na causa. Vocês conheceram muito bem o pastor Emerson, né? Imagina que eu fui ovelha dele. Imagina o trabalho que eu não dei para esse homem. Tinha dias no escritório da igreja que eu ficava lá perguntando as coisas para ele, botando ele contra a parede. Chegava a ser desagradável. E ele, com aquela paciência, com aquele amor, com aquele carinho, ia responder. E a gente ia debater. Dúvida. Dúvida é bom. Porque com a dúvida, você se propõe a buscar mais conhecimento, você se propõe a buscar mais a Deus. Com a dúvida, você se propõe a estar mais perto de Deus. Dúvida é bom. O problema e o oposto de fé não é dúvida. Não é insegurança. O oposto de fé é medo. O oposto de fé é medo. O oposto de fé é medo. Se você tem dúvidas, é bom sinal, é sinal que as suas dúvidas vão te levar para perto de Deus para buscar respostas. Vai te levar para perto de pessoas que, entende? Isso vai fortalecer a sua fé. Fé está relacionada ao nosso relacionamento com Deus e não com a nossa força de fazer alguma coisa, ou com poderes espirituais, ou com mágica. Fé é o que conecta a nossa alma ao Espírito Santo. Essa ligação é fé. Dúvidas sempre existirão. Fé não é razão. Por isso fé não é dúvida. O contrário de fé não tem nada a ver com dúvida. O contrário de fé é medo. Eu quero garantir para você que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando a palavra de Deus então diz assim: agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem? Eu só posso acreditar nisso através da fé. E a fé é isso. Estão me entendendo? Aquele homem atormentado lá no século XVI, em Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero, que brigava com o demônio, que dava cabeçada, encontrou a fé em Cristo Jesus. A fé é suficiente. E para finalizar de fato e de vez, a gente conversando aqui no final, um dos irmãos estava aqui e falou assim: estou estressado. Falei assim: se você está em paz, não, eu vou infartar, foi isso, né? Vou infartar? É isso, né? Eu vou infartar.
Hora que eu estou estressado, eu vou infartar. Irmão, se você está em paz, se infartar, você vai para a glória. Se você está com Deus, não tem importância. Ai, pastor, ora por mim que eu estou estressado. Se você está em paz, seu coração está em Cristo Jesus, tá, a gente ora para você acalmar, mas se morrer também, vai para a glória. É a fé. O que leva um homem como o apóstolo Paulo a dizer assim, para mim o viver é Cristo e o morrer, lucro. Só se explica uma fala como essa através da fé. Uma pessoa que diz que morrer é lucro, ele não está pedindo nada em troca, ele não está motivado por razões erradas para fazer uma afirmação como essa, ele simplesmente tem um relacionamento íntegro, direto, completo, pleno com aquele que é o autor e consumador da fé. Meu convite para você nessa noite é para que você desenvolva a sua fé. E a sua fé você vai desenvolver buscando a Deus. Não buscando coisas em Deus, mas buscando a Deus. E há uma diferença muito grande entre esses dois. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine em nome de Jesus.